Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Marta. Hoje é dia 23 de janeiro de 2025. Amados irmãos, vamos estar falando dos 5 sentidos espirituais, tá? Os 5 sentidos do homem é um reflexo das coisas espirituais de forma sobrenatural, tá? Então, vamos estar analisando os sentidos espirituais: visão espiritual, audição espiritual, olfato espiritual, paladar espiritual e tato espiritual. E o que o Senhor quer nos falar, né, com isso? É importante que todo servo do Senhor tenha os 5 sentidos. É importante que a Igreja de Cristo tenha os 5 sentidos, possua os 5 sentidos, porque vai estar numa plenitude completa no Senhor, completa na obra do Senhor, tendo todos esses sentidos e tendo a compreensão deles. É interessante que eu tenha todos esses sentidos. Por quê? Porque todos esses sentidos fazem parte de um corpo. E nós somos um corpo em Cristo. Então, a igreja necessita ter todos os seus membros, ter todos os seus sentidos, tá? A audição é o evangelístico, né? A parte evangelística está relacionada à audição espiritual, né? E Romanos 10:14 fala: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, se eles não ouvem, eles não podem crer, tá? E o ouvir manifesta a fé, porque é pelo ouvir que vem a fé, né? A fé vem pelo ouvir. Então, se não existe o ministério evangelístico dentro de uma igreja, se os irmãos não praticam o evangelismo, se eu não evangelizo, se eu não prego a palavra, como poderão crer essas pessoas se eu não estou atuante nesse sentido espiritual, tá? Se eu não tenho esse sentido espiritual. E se eu não tenho se eu não pratico os sentidos espirituais, os dons se praticam. E se eu não pratico os dons eles não se perdem, eles se apagam. Então, eu não estou ativada, eu não estou acesa espiritualmente nessas áreas. E eu necessito ativar e acender-me espiritualmente em todas essas áreas. Porque isso é importante. Ouvir é muito importante. Ouvir espiritualmente, porque ouvir está relacionado também a entender, ao entendimento, porque eu ouço algo, então eu entendo, começo a crer, eu começo a ativar a minha fé também. Então, aonde é muito necessário esse ministério, tá? Evangelístico, é muito necessário a atuação desse sentido, do sentido da audição em nós. Por quê? Porque estou o tempo todo ouvindo a palavra. Quando sento na igreja, estou ouvindo a palavra. E esse sentido espiritual meu, ele tem que estar aberto para poder compreender. Porque é através da abertura da minha audição espiritual que eu vou compreender com os olhos da fé, enxergar muitas coisas e entender muitas coisas que eu não entendi. Em Deuteronômio 6:4 fala: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa seria a tradução, mas eles falam Shema Israel, o Senhor, Deus é um, é único, tá? Por quê? E outra coisa que eles fazem, os israelitas fazem, eles cobrem a cara e gritam para eles mesmos, para si mesmo: ouve Israel, Jeová é um. Por quê? Ouvir ou escutar em hebraico
significa internizar, obedecer, prestar atenção, entender, receber e discernir. Então você vê que internizar, eles entenderam bem esse versículo, eles estão tendo uma atitude de fechar os olhos para não ver o carnal, para ver o espiritual, para ver com os olhos e começar a enxergar com os olhos da fé e internizar a mensagem que Deus quer entregar para eles. Internizar dentro de si mesmo que esse Deus é o nosso Deus e Ele é o único Senhor sobre a terra, para não desviar do caminho e buscar somente esse Deus, tá? Então, amados, você vê que o ouvir está relacionado com prestar atenção. O ouvir está relacionado a entender e a discernir, ao discernimento. Então, aonde a audição, ela é importante, esse sentido auditivo. Por isso, muitas igrejas que não praticam o evangelismo, que não praticam a audição, tá entendendo? Não vai ter muito discernimento. Você vê que está relacionado com o discernimento. Então, a partir de quando eu escuto, eu entendo. Por isso está relacionado ao discernimento, tá? Do ouvir vem o meu entendimento e eu entendo. E a partir de quando eu entendo, eu creio e manifesto a fé. Em Romanos 10, 17, fala assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, tá? Então, quanto é importante ouvir. Mas eu quero ouvir, eu quero crescer, eu quero manifestar a fé. Mas eu não executo o evangelismo. Eu não coloco em ação esse ministério, esse chamado que Deus tem para nós também, tá? O que aconteceu com a igreja? O fato de separar os ministérios colocou em nossa cabeça, entrou uma doutrina de homem na nossa cabeça, onde a gente tira uma conclusão de que cada igreja tem a sua responsabilidade e que a minha igreja trabalha nessa área e é essa área que eu tenho que investir. Então, investimos em determinadas áreas e você vê algumas igrejas, por exemplo, crescendo em dons proféticos, na profecia, outros crescendo no apostólico, mas esquecendo os outros sentidos espirituais. E os sentidos que eles mais esquecem é o paladar e o olfato, tá? E vamos dar uma pincelada. O paladar está relacionado com o gosto, com a degustação. E a degustação está relacionada com os mistérios proféticos do Senhor também. Se você vê todos os sentidos, está relacionado aos ministérios proféticos. Por exemplo, come o rolo. Quando João come o rolo, ele sente o gosto de mel na boca. Por quê? Porque o paladar está relacionado com comer a palavra, tá? Está relacionado com a palavra, com degustar, com saborear, com esse sabor, com esse, tá? Esquadrinhar a palavra está relacionado a essa ação que nós temos no nosso paladar de quebrar essas partículas do alimento e nos nutrir, tá? Tá relacionado com a nutrição. Glória a Deus, aleluias. Vamos voltar em nome de Jesus. Então, a visão é importantíssima também. Há alguns ministérios que trabalham só na visão, tá? É super importante a visão, porque a visão é o ministério apostólico, tá? O sentido da visão está relacionado ao ministério apostólico. Está relacionado a analisar e esquadrinhar também. Em hebraico, ver é observar, tá? Na observância, tá? Temos que estar observando. Por isso
relaciona-se ao esquadrinhar das Escrituras, está sempre observando a palavra do Senhor, suas leis, os estatutos, seus mandamentos. Em João 5,19, então lhes falou Jesus: em verdade os digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver fazer o Pai. Então, as pessoas que ver você fazer, tá? Elas vão começar a imitar o que você faz. Tá entendendo? Agora, eu preciso estar fazendo dentro da igreja, né? Eu necessito estar fazendo todos, praticando todos os dons, porque o que eu estou fazendo em relação de estar exercendo a esse dom, a esse ministério, a esse chamado, todos vão ver. E por estar vendo o que estão fazendo, vão aprender. Por isso, esse versículo fala que, na verdade, eu digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, se ele não ver o pai fazendo. Então, ele está falando, olha, as pessoas elas vão aprender quando ver você fazendo, quando ver você atuante nesses 5 sentidos, nesses 5 chamados, nesses 5 ministérios, tá? Então, eles vão aprender. Se essa igreja, ela é somente apostólica, ela não tem os outros sentidos, como eles saberão se eles não vão ver isso sendo feito na igreja? Então, por isso que a igreja, nesse tempo, existe uma deficiência ministerial dentro das igrejas. E aonde o Senhor chama nesse último tempo a completar essa obra, tá? E para completar e para sermos completos como corpo de Cristo, necessitamos estar com todos os membros atuantes, todos os dons atuantes, todos os sentidos atuantes. Glória a Deus por isso. E o Filho também semelhantemente o faz, tá? Então, quando nós, por exemplo, o evangelista leva, por exemplo, o jovem ao evangelismo, ele vai estar vendo, ele vai estar aprendendo, ele vai estar internizando o que ele está aprendendo, tá? Glória a Deus por isso. E a visão espiritual, né? João 4,35 fala: erguei os olhos e vede os campos. Erguei os olhos, vocês necessitam olhar para vocês verem que os campos estão brancos, né? Prontos para a ceifa. Por que ele manda ver os campos? Porque na realidade não tinha campo aí, ele estava mandando ver espiritualmente. Então, Deus dá uma ordenança para nós ver espiritualmente o que no natural nós não estamos vendo, mas nós temos que buscar esse dom espiritual para começar a enxergar pela fé, para ver na mesma condição de visão que o Senhor vê. Tá? Necessitamos desenvolver os dons espirituais, os sentidos espirituais, para poder enxergar como Deus enxerga, tá? Então, quando eu começo a enxergar como Deus vê, eu estou vendo a atualidade, eu estou vendo o tempo. E aqui ele estava falando: olha e vê, os campos estão brancos. Aí você olha e vê. Se você olha para a cidade e vê com seus olhos naturais, você não vê nada. Mas se você começa a enxergar com os olhos do Senhor, com os olhos do Pai, você já vai começar a ver espiritualmente que realmente os campos estão prontos, brancos para a ceifa. Então, visão antecipada espiritual. A visão antecipada, ela antecipa as coisas que vão acontecer. Então, por isso eu tenho que ter a visão, esse sentido da visão, porque ele vai me mostrar o que antecipa. Não aconteceu ainda, o campo não está branco ainda, mas ele está me mostrando o que vai vir. Então, por isso, hoje o Senhor fala em Joel que ia derramar o Espírito e muito ter visões,
para antecipar o que vai vir, para que possamos anunciar o que vem, né? Então, o Senhor começa a abrir as visões para antecipar as revelações e os mistérios, trazendo as revelações dos mistérios, né? No 36 fala: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, antes do ceifeiro, olha para você ver, o ceifeiro que ceifa, que sou eu, espiritualmente que ceifo, antes de ver a colheita, eu já estou recebendo a minha recompensa. Antes de fazer a colheita, eu já estou embolsando e entesourando o fruto da colheita, tá? Você vê uma projeção profética de algo, receber algo antecipadamente, dá uma noção de tomar posse de algo que não aconteceu, mas que vai acontecer em nome de Jesus. Eu tomo posse no mundo espiritual, tá? Ontem eu deixava uma mensagem aqui falando a respeito dos 144 mil e falando a respeito de tomar posse dos territórios espiritualmente, tá? Então, isso que faz, essa é a atitude do ceifeiro, é isso que o Senhor está mostrando aqui. Ele recebe a recompensa antes de, antes de ceifar, porque o Senhor, ele anuncia algo espiritual que não era natural, que o campo já estava pronto, mas depois ele fala assim, olha, o ceifeiro já recebe a sua, desde já, a sua recompensa. Ele está afirmando, desde já, antes de colher, ele está recebendo a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, tá? E se alegram tanto o que semeou como o ceifeiro. Então, antecipadamente, eles já estão alegres. Antecipadamente estão recebendo o seu salário, tá? Porque o Senhor, ele dá a paga já antecipadamente. Eu já recebi, né? O meu pagamento de todo o meu labor, tá? De todo o meu chamado, de tudo eu já recebi essa recompensa, porque essa recompensa está escrita na palavra do Senhor. Essa recompensa, ela foi profetizada, tá? Essa carta de herança, tá? De recompensa, ela já foi expedida para mim, compreende? Glória a Deus por isso. Então, você tem que entender quem que é você nesse cenário dessa ceifa, não? Aonde você está localizado. No 38 fala o seguinte: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho, tá? Então o Senhor aqui está trazendo também mais revelação. Não vou entrar em detalhes, vamos continuar, o tema é um pouquinho largo. O tato, o que é o tato? O tato está relacionado ao pastoreio, ao pastoreado, tá? Em hebraico, pastor significa roel. Essa palavra vem da raiz had, que na Bíblia está relacionada com o companheirismo e o afeto. Então, pastor e pastorear é ter afeto, é ter companheirismo com as ovelhas. Tato significa carinho, não é? Um carinho. Para mim fazer um carinho em uma criança, eu não faço, eu não toco. Então, está relacionado ao carinho, está relacionado a amar sem nenhum interesse. Amar seu próximo como a si mesmo. E o pastor
né? Você vê que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Em Isaías 40:11 fala assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio e os amamentam. Ele guiará mansamente, tá? Falando de amor. Nos fala de proximidade. O tato nos fala de tocar com as mãos, nos fala de necessidade de estar perto, necessidade de estar juntos, tá? Apacentar significa dar alimento. Em hebraico, apacentar em hebraico significa conduzir, levar para o pasto e vigiar quando comem. Então, olha a importância do pastor ter o tato, a importância do pastor estar perto. Porque ele necessita estar perto? Porque ele necessita ver o que estão comendo, tá? Então, necessita ver que alimentos estão comendo. Glória a Deus. Jesus fala com Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas? Então, ele está pedindo para levar para o pasto, leve para o pasto as minhas ovelhas e vigie elas quando elas comem, conduza elas. Mas Jesus, o que tinha perguntado para Pedro? Pedro, tu me amas? Então Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Para quê? Por quê? Porque o pastor necessita de amor. E para apacentar necessita amar a Deus em primeiro lugar. Então, por isso, o Senhor pergunta a Pedro se ele o ama. Glória a Deus, amados irmãos. Então, aquele que ama, porque somente aquele que ama verdadeiramente, tá? E acima de todas as coisas, pode cuidar desprendidamente e com um amor absoluto e doador, tá? Só quem ama tem condição de dar por amor, tá? De dar sua vida por amor. Então, por isso, o Senhor Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: você me ama, Pedro? Não porque talvez para provar a Pedro, para ver seu coração e ver se ele amava, porque Jesus sabia que ele amava, tá? Então, para nos ensinar que para apacentar necessita o amor, tá? Não posso apacentar à distância em relação a não ter esse tato espiritual. Tá? Estamos falando de tocar espiritual ou estar perto espiritual, pertinho na casa da pessoa, não. Ou aí com a pessoa, não. Estamos falando de um tato espiritual, estamos falando de uma visão, de uma forma de visão espiritual para poder compreender, para poder ver, analisar e ver que tipo, ou seja, estamos falando de um tipo de discernimento, para compreender que tipo de alimento essa pessoa está comendo e como está sua vida, sua nutrição espiritual, tá? Então, necessitamos ter esse tato para poder ter esse discernimento da nutrição espiritual das ovelhas, do rebanho que eu estou vendo. Quando eu estou cuidando de um rebanho, por exemplo, eu analiso todos os rebanhos, de longe eu os vejo, eu vejo quem está com a pata quebrada, quem está mancando e quem necessita, por exemplo, está desnutrido, está mais magro, necessita de uma nutrição. Então, essa sensibilidade de saber qual é a palavra que eu tenho que entregar, qual é o alimento que eu tenho que entregar para trazer a nutrição para essas ovelhas que necessitam. Então, esse cuidado, esse tato que nós estamos falando, que é um tato espiritual, que hoje em dia, pelo que o Senhor tem me revelado, muitos ministérios têm perdido o tato, porque não acha importante o tato, fala, pastores e pastores, mas esse entronizar
essa ensinança e compreender o valor do tato para poder colocar o tato em prática, muitos não têm tido a condição de colocar o tato em prática, tá? Estão com um cajado dando pauladas, tá? Machucando e ferindo. Então, isso é uma falta de amor, isso é uma falta de tato. Então, podemos analisar de diversas formas as faltas de tato dentro do pastoreio de hoje em dia, tá? E o pastoreio também está relacionado ao sentido do tato por ter a necessidade de estar perto para sentir o que o outro está sentindo, de estar perto para ver as necessidades e os problemas, tá? Perto não necessariamente em cima, tá? Porque às vezes tem umas pessoas que são sentimentais e o sentimental ele sempre vai fazer chantagens emocionais e querer dentro da condição sentimental deles atenção, tá? A palavra de Deus fala que o sentimental não vence. Então são pessoas que necessitam ser trabalhadas também espiritualmente. Agora, o paladar está relacionado com o quê? Relacionado com a maestria, tá? E maestro, mestre em hebraico, significa mestre excelente, esperto, tá? O mestre, os mestres em Israel são os estudiosos, tá? O dom de maestria está relacionado com o paladar, com a degustação, com o gosto, sabor, se delicia com os sabores, tá? Então, você vê também aí a palavra, né? Que a palavra é o alimento e você vê a degustação, tá? A degustação, o sabor desse alimento. Glória a Deus, aleluia. E você vê algo interessante, por exemplo, que a Bíblia fala a respeito, por exemplo, em João 1:8, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando Jesus, ele dá ordem a para dar ao mestre-sala para poder provar o vinho, quando Jesus transforma a água em vinho. Glória a Deus, aleluias, né? Então, você vê o mestre-sala fazendo o seu trabalho com o paladar, com a degustação. Por isso você vê essa relação da maestria dentro da igreja, da maestria do mestre, não para ensinar a palavra de Deus, esse dom, né, relacionado com a degustação do vinho também. E o vinho é algo tão importante, né? É um símbolo não bíblico muito importante. Glória a Deus por isso. Você vê que é interessante onde está posicionado o mestre-sala também. Ele está servindo no banquete. Então, você vê uma posição espiritual dos mestres que o Senhor levanta. Então, estamos no banquete, estamos servindo. Há uma condição aí de honra também de ter esse dom. Agora, eu volto a falar. Todos nós temos que ter todos os cinco sentidos espirituais, tá? Por que é importante ter? Vamos continuar e você vai entender. Porque o paladar aguçado, quem tem o paladar aguçado, tem a capacidade de discernir o gosto da comida, o gosto da palavra. Então, esse dom excepcional de maestria se relaciona com o dom de discernimento também, tá? Então, quando eu provo esse alimento, quando eu estou dentro de uma congregação, estou recebendo uma palavra, pode ser pelo YouTube, eu tenho que degustar essa palavra para poder saber se esse alimento, qual é o sabor desse alimento. Tá? Se ele tem um gosto amargo, se ele tem um gosto de mel, que tipo de gosto tem esse alimento. E o discernimento, ele não se completa se não há conhecimento. Então, você vê o mestre, por exemplo, o mestre está sempre estudando a palavra para poder dar essa maestria, para poder dar essa palavra com esse poder,
tá? Aonde essa pessoa vai se deliciar com essa palavra, porque essa palavra é de delícia, tá? O meu paladar, né? Todos os sentidos do meu paladar vão ser aguçados. Eu vou ser alimentado e vou ser nutrido com essa palavra. Então, aonde o mestre, ele vai dar esse alimento com mais nutrição, tá? Então, o alimento que vai sair da boca do mestre, ele vai sair com mais nutrição, vai haver mais nutriente, vai ter mais sabor. Por isso que o mestre Sala, ele olhava o vinho para ver se tinha a qualidade do vinho. Então, o mestre sempre vai ver a qualidade dos alimentos, discernir a qualidade do alimento, tá? A qualidade do alimento que eu estou recebendo. Qual é a qualidade desse alimento que eu estou recebendo? Esse alimento vem da parte de Deus, esse alimento é bom para mim ou não é? Eu tenho que ter essa maestria também, eu tenho que ter o sentido do meu paladar aguçado. E, né, todo mestre é estudioso e os mestres em Israel são estudiosos, são sábios, tá? Você vê a maestrança se relacionando com a sabedoria também. Então, você vê o dom de sabedoria se relacionando com a maestria, se relacionando com o poder da degustação. Então, eu tenho, para me ter essa sabedoria, para me ter esse discernimento, eu necessito ter o meu sentido do paladar ativo. Então, isso é para uma pessoa específica? Sim, o Senhor vai manifestar sobre uma pessoa específica, mas todos nós, como corpo de Cristo, temos que ter os 5 sentidos. Assim como o meu corpo necessita do paladar, necessito da boca, necessito do nariz, necessito dos olhos, necessito da audição. Quão difícil é quando uma pessoa não tem audição. Necessito do meu tato, né? Nós necessitamos dos 5 sentidos. A importância que toda a igreja tem é importante que toda a igreja tenha esse dom de conhecimento, tá? E o mestre que discerne que tipo de alimento está recebendo através do dom de discernimento, tá vendo? Que uma coisa vai conectando com a outra. Em 1 de Coríntios 14, 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir. Procura os dons espirituais e busca progredir nos dons, busca crescer nos dons. Tá falando, busca crescer nos seus sentidos espirituais, nos 5 sentidos espirituais, para a edificação da igreja. 1 de Coríntios 12, 31 fala assim: entretanto, procurai com zelo, com cuidado, tá? Procurai com cuidado os melhores dons, tá? Então tá falando, olha, procura os melhores dons. Glória a Deus, aleluias. Nos dá, aí se você vai lendo essa palavra, fala que devemos procurar progredir, né, avançar nos dons espirituais para a edificação da igreja, buscar colocar atenção nos melhores, tá? Ter zelo, ter cuidado dos melhores, cuidar dos melhores. Glória a Deus. O olfato é o profético, o ministério profético, está relacionado ao ministério profético. Em João 14, 9, fala o seguinte: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Necessitamos o dom de profecia? Vamos ver o que a palavra diz sobre isso? A profecia traz vida, e assim como o cheiro das águas traz vida. Olha que maravilha. E a profecia está sempre relacionada às águas, tá? O símbolo profético da profecia é as águas. Ezequiel profetiza no vale dos ossos secos, e os ossos secos tornam a vida. O poder da profecia traz o indivíduo da morte para a vida. Então, a importância da profecia na igreja é trazer vida, tá?
E através do olfato que sentimos os cheiros, o cheiro da morte sentimos através do olfato. Olha, a morte na panela, a comida está contaminada. Então podemos, através do cheiro também, poder sentir. Então, você está analisando que vários sentidos nos leva ao discernimento para ver a situação, a condição da palavra que eu estou recebendo? Então, o cheiro nos dá o sentir, o cheiro nos dá a compreensão da situação espiritual com que se encontra o outro. E é pelo olfato espiritual que vemos o que vem do Senhor e o que não vem, e o que gera vida e o que gera morte. Quando a palavra está trazendo vida, e a palavra ou o alimento que está trazendo morte, tá? Então, necessitamos, nesse tempo, mais do que nunca, necessitamos todos esses sentidos, justamente por causa do montão de falsos profetas e falsas palavras que estão sendo pregadas, tá? Alimento falso, alimento artificial, tá? Dentro da igreja tem um monte de alimento artificial, que não está vindo do trono de Deus, tá? Não todos são chamados para serem profetas, mas é necessário que todos profetizem. A palavra, ela dá autoridade para que todos nós profetizem e diz para que todos nós necessitamos profetizar. Vamos ver por quê. É necessário que todos tenhamos o sentido espiritual do olfato para sentir o cheiro dos alimentos e saber em que estado se encontra e se posso comer ou não. 1 Coríntios 14:1, Paulo fala: segui o amor e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente os de profecia. Paulo está falando que você, amado irmão, eu estou apontando para você, deve buscar principalmente a profecia. Agora, amados irmãos, por que a igreja parou com a profecia e falam, não, os profetas, nós temos que parar porque os profetas foram até fulano? Vamos analisar por quê? Aí fala assim, o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, tá? Então, você vê a pata de Satanás aí, porque o que profetiza vai edificar a igreja. Então, tirou a profecia de dentro da igreja, tirou a manifestação das profecias dentro da igreja, tirou a edificação da igreja também, atrapalhou a edificação e o crescimento da igreja. Por que amados irmãos, que mundialmente pararam com a profecia? Olha, as irmãs do círculo de oração eram mulheres de oração. E em Coríntios fala que a mulher que profetiza e ora, então a mulher foi dado a autoridade para a mulher profetizar e orar. Então as mulheres do círculo de oração começaram a orar muito e entrar em espírito. E o espírito manifestava a profecia através da boca delas. Então chegou um determinado tempo que essas profecias estavam prejudicando o crescimento que eles queriam da igreja, porque eles não queriam crescimento espiritual, eles queriam crescimento financeiro, eles tinham as estratégicas, tá? As doutrinas humanas aí para colocar dentro da igreja, e as mulheres que oravam e profetizavam começaram a profetizar, mostrando e revelando o que estava acontecendo, o que estava no oculto. Então, profetizavam, revelando pecados ocultos de muitas autoridades. Então, essas autoridades, que na maioria das vezes eram homens, usaram essa palavra e falaram não. A mulher não profetiza. Não vai haver profecia, porque a profecia acabou. Então, a mentira de Satanás para ocultar determinados pecados dentro da igreja e deixar proliferar essa apostasia que hoje está manifesta dentro da igreja. Então, os dons da profecia foram parados, mas você vê claramente Paulo instruindo que buscai os dons espirituais, principalmente os de profecia.
Agora você tem que entender isso. Paulo está afirmando que todos devemos ter o dom de profecia, e o fato de profetizar e ter o dom de profecia não significa que são chamados ou levantados todos para profetas, tá? Paulo está falando, ele afirma, todos profetizem, mas não todos têm o chamado para ser profetas, porque isso é algo mais sério, tá? Isso é algo que vem da parte do Senhor e é algo muito mais sério. Glória a Deus por isso. Mas ele está falando para que todos profetizem. Vamos entender. Justamente porque a profecia e o dom profético estão relacionados com o cheiro, tá? E é através do cheiro que o pastor, né, que cuida do seu rebanho, vê que o lobo está perto do rebanho. O cão pastor, lá na... Desculpa, irmãos. O cão pastor, amados, está cuidando do rebanho. Ele dá a volta. E ele, pelo cheiro, os cães pastor, ele tem um olfato muito aguçado. Ele sente o cheiro do inimigo, do lobo, de longe. Então, importância de sentir o cheiro dos lobos que estão se aproximando do rebanho, né? Onde é necessário que todo líder, que todos nós sintamos o cheiro dos lobos, tá? Lembrando que o cheiro das águas também está relacionado, vamos voltar ao cheiro da água, tá? Desculpa de ir e voltar, porque é o Espírito que está direcionando tudo isso. O cheiro das águas está relacionado à profecia também, tá? Pelo fato da água ser um símbolo dos mistérios da profecia. Quando dizemos que queremos mergulhar em águas profundas, estamos falando que queremos mergulhar nos mistérios do Senhor. E o espírito de profecia que traz a revelação dos mistérios, porque os mistérios são proféticos e onde é muito importante conhecer da profecia, tá? Conheço da profecia se entro nas águas da profecia. Se profetizo, o Espírito me dá a compreensão dos mistérios, tá? Então, você vê que uma coisa puxa a outra. A ativação desse dom, ativação desse olfato vai ser ativado quando eu começar a ativar o meu dom de profecia, eu começar a profetizar. Mesmo que eu seja uma irmã e não tenha posição dentro da igreja, não importa. Eu profetizo na vida dos meus filhos. Eu profetizo que a minha casa vai servir ao Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que as portas vão se abrir. Eu profetizo em nome de Jesus que eu vou ter o entendimento que eu necessito. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai me fazer crescer espiritualmente. Eu profetizo a presença do Senhor sobre a minha vida. Eu vou produzindo com essas profecias, por mais simples que sejam, eu vou produzindo a ação do Espírito na minha vida. Eu vou entrando no mistério do Senhor. E quando eu entro no mistério do Senhor, eu vou profetizando, automaticamente vai vir em mim o dom das línguas também. Eu vou estar também falando em línguas e o Espírito de Deus vai estar trazendo no meu entendimento a compreensão das coisas espirituais, dos mistérios espirituais. Então vai haver em mim um crescimento espiritual nessa área. Vou estar atingindo um crescimento. Amém? Eu vou estar me ascendendo espiritualmente, tá? Vou estar me ativando espiritualmente. Agora, se eu não pratico isso, o que acontece? Eu vou estar apagando, eu vou estar apagado. A minha lâmpada não vai estar acesa, eu vou estar apagada. Vou estar indo e voltando e não recebendo nada e não atingindo ao crescimento que o Senhor quer para a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amadas irmãos, vamos continuar no próximo vídeo para não ficar muito longo. Amém?
Glória a Deus.